enfermos da igreja. Nós vamos começar essa noite, antes da leitura, orando, talvez em dupla, se for o caso. Depois, no final dessas, quem estiver junto um do outro, estiverem juntos, vamos estar orando juntos aí. Aí no final vamos orar especificamente pela Carolina aqui, orando pela vida dela. Depois vamos chamar você também para orar com você e para os demais enfermos. Vamos fazer um clamor a Deus pelos enfermos, para que Deus cure, para que Deus faça o que Ele quiser fazer. Cremos que num Deus poderoso é assim que nós vamos proceder, crendo na Sua palavra. Não o que nós estamos vendo, nossos olhos veem, mas vamos ver pela ótica de Deus, que Deus tem algo maior e algo tremendo. Amém? Então vamos estar orando. Você procura uma dupla aí, ou um trio aí, se quer fazer um trio. Amém. Vamos estar orando no final aqui na palavra agora. Vamos ler a palavra de Deus. E no final da palavra nós vamos orar mais uma vez para que Deus venha. Vamos fazer uma oração pelos enfermos. E depois as pessoas que queiram ficar de pé, que tenham um parente, queira representar um parente, vai ficar de pé e nós vamos interceder. Mais uma vez, vamos inicializar e vamos louvar ao Senhor. A palavra de Deus diz assim no Salmo 126, fala da alegria de um povo que estava aprisionado, cativo, com medo, tinha perdido a sua cidade, tinha perdido a referência de culto, tinha perdido a sua casa, a sua família, estavam longe,
desesperados, mas havia uma promessa que um dia eles seriam libertos. E no Salmo 126 vamos ver aqui o louvor do retorno desse povo. Depois de longos anos nesta terra que não era a terra deles, eles voltam com grande alegria. Diz o Salmo 126, os primeiros versículos, diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. É essa a nossa vitória quando nos encontramos na casa do Senhor. Tantas coisas Deus tem nos dado, tantas alegrias que nós que vivemos longe, muitas vezes longe do Senhor, e podemos encontrar o Senhor. Não tínhamos referência de Deus, um Deus talvez morto, um Deus que não tinha significado, vivíamos tristes, angustiados, mas um dia nós conhecemos o Senhor Jesus e podemos nos alegrar, podemos dizer como este povo quando retorna, dizendo que o Senhor fez grandes coisas por nós. Esse deve ser o nosso motivo, nos apresentarmos ou estarmos na casa de Deus, dizendo: o Senhor fez algo especial na minha vida, eu estou aqui para agradecer, eu estou aqui para louvar o Senhor com a minha vida, com o que eu tenho. Se nós fizéssemos isso com essa intensidade, com essa visão de liberdade, que Cristo nos libertou, e essa liberdade é que nos motiva de estarmos aqui engrandecendo e louvando a um Deus todo-poderoso, um Deus que pode fazer milagres, um Deus que pode restaurar a vida, um Deus que pode curar o ser humano, um Deus que pode mudar a história de qualquer pessoa. E eu creio que esta noite vai ser uma noite de liberdade, uma noite de cura, uma noite que algo vai acontecer. E a Bíblia diz: onde tem 2 ou 3, Deus está presente. E onde Deus está presente, milagres acontecem. Milagres acontecem. E é com essa visão que nós vamos inicializar nosso culto, dizendo: Senhor, que tem liberdade neste lugar, que tudo que for falado, que nossos louvores, a palavra seja sempre em gratidão ao nosso Deus por as grandes coisas que Deus tem feito por nós. Amém? Então vamos estar orando pela Carolina, né, pela sua filha, pelos demais enfermos que se encontram também na igreja. E cremos que esta noite vai ser uma noite de cura, vai ser uma noite de milagres. Amém? Então vamos, com esta palavra, crendo na palavra de Deus, vamos profetizar, vamos estar orando. Ó Senhor Deus, nós cremos na Tua palavra. Cremos que Tu és um Deus que restaura, um Deus que faz os milagres. No meio, às vezes, do sofrimento, tanta decepção, tanta coisa que tem acontecido, que nós não entendemos o que está acontecendo, mas sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que tens um milagre, tens uma palavra. Tu queres libertar o homem, Tu queres curar o homem, a mulher. Ó Deus, venhas agora, Senhor Deus, intervir, Pai. Nós cremos nesse milagre. A sua Carolina que está aqui no hospital, ó Deus, faz esse milagre, restaura a saúde dela, traz-a de volta. Tu podes fazer isso, nós não podemos, mas nós cremos no poder da cruz, nós cremos no milagre, nós cremos que Tu és um Deus que pode fazer coisas tremendas. E a Tua palavra de Deus diz que nós precisamos interceder, precisamos clamar, e pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça, que nós somos salvos e somos curados, Pai. Pensando também a Ceísa, o Benônio, Senhor Deus, nós cremos no milagre, profetizamos como igreja, crendo, Pai, crendo, sabendo que Tu tens coisas tremendas e maiores que nós não entendemos e não vemos. Aos nossos olhos nós olhamos e vemos às vezes coisas que nos deixam tristes, mas nós sabemos que Tu tens algo especial, sabemos que Tu tens algo além. Ó Deus, dá consolo, Pai. Fala, só nós não podemos fazer isso, mas Tu podes, Tu és o Espírito Consolador. Consola, Senhor Deus, dá a Tua direção, dá a direção também nesse culto, nessa noite, Pai. Tu tens a primazia, Tu és o primeiro
aqui neste culto a Ti. Queremos levantar as nossas vozes, nossos pensamentos, tudo, Pai, em prol do Teu louvor. A Ti a honra, a glória e o louvor, Pai. Tira todo orgulho, todo pensamento que não provém de Ti, Pai. Queremos entrar na Tua presença com o coração quebrantado, Pai. Queremos ser humildes diante de Ti para ouvir a Tua palavra. Queremos ser crentes obedientes que ouvem a palavra e possam exercitar. Oh Deus, faça uma igreja assim, uma igreja operante, uma igreja que entenda a Tua voz. Nos dias tão corrompidos, ó Deus, queremos ouvir a Tua voz e queremos prestar um culto a Ti, Pai. Tens a liberdade, Pai, neste culto. Entregamos este culto a Ti. Amém. A Ti a honra, a glória e o louvor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos? Os cegos verão por Ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos Te adorarão, as trevas fugirão. Por Ti eu grito, eu sou livre. Os cegos verão por Ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos Te adorarão, as trevas fugirão. Por Ti eu grito, sou livre. Você é livre pra quê? Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por Ti. Eu sou livre. Os cegos verão por Ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos Te adorarão, as trevas fugirão. Por Ti eu grito, eu sou livre. Uma vez, os cegos verão por Ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos Te adorarão, as trevas fugirão. Por Ti eu grito, eu sou livre. Eu sou livre.
Vocês são livres. Aleluia. Somos livres. Amém. Glória a Deus. Quem estava aqui domingo passado? A gente aprendeu um cântico novo, né? A gente já sabe de cor e salteado, não é? Amém. Amém? Mais ou menos? Só de cor. Mas de cor sabe. Amém. Vamos lá? Obrigado, irmão. Você sempre me ajudando. Dia que não dorme, é a primeira a te ver. Respira por toda a noite, esperando te ver. Até chegar o dia, pra ele te ver. A luz completa ao amanhecer. Dia que não dorme, é a primeira a te ver. Suspira por toda a noite, esperando te ver. Até chegar o dia, pra ele te ver. A luz completa ao amanhecer. É manhã, é manhã. O sol raiou. Da justiça brilha sobre mim, traz esperança, traz um novo dia, brilha sobre mim. Dia que não dorme, a primeira a te ver. Suspira por toda a noite, esperando te ver. Até chegar o dia, pra ele te ver. A luz completa ao amanhecer. É manhã, é manhã. O sol raiou e agora eu posso ver. Brilha sobre mim, sol da justiça, brilha sobre mim. Traz esperança, traz um novo dia, brilha sobre mim, brilha sobre mim, sol da justiça, brilha sobre mim, traz esperança, traz um novo dia, brilha sobre mim. Agora vocês. Brilha sobre mim, sol da justiça, brilha sobre
Aleluia. Traz esperança, traz um novo dia, brilha sobre mim. Brilha sobre mim, sol da justiça, brilha sobre mim. Traz esperança, traz um novo dia, brilha sobre mim. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que Ele possa brilhar sobre nós. Amém. Aleluia. Deixa eu falar rapidinho sobre esse cântico. Semana passada, quando a gente ministrou esse cântico aqui, foi na segunda-feira, Wellington? Foi? Na madrugada, Deus incomodou o Wellington. Mas incomodou também meu irmão, lembra? A gente tem o nosso zap lá, o nosso grupo do Ministério de Louvor. E 4 horas da manhã, era 4 horas, 4h30 mais ou menos, o Wellington mandou uma mensagem. E Deus tinha falado com ele. Deus estava falando exatamente que esse tipo de louvor, Satanás não está alegre. Ele não quer que a gente ministre. Ele não quer que nós saibamos que a luz do Senhor brilha sobre nós. E foi com essas palavras que Deus usou o Wellington para estar falando conosco. Para que a gente estivesse realmente falando que a luz do Senhor brilha sobre nós. Amém. Nesse mundo em meio a trevas, né? Cada dia que passa, a gente só vê coisa boa, né? Ao contrário. Mas ainda assim, a luz do Senhor brilha sobre nós. Aleluia. Amém? Que você possa, assim como nós, esse cântico nos trouxe bastante alegria. Muito mais ainda agora, sabendo que o inimigo está furioso. Mas nós sabemos que nós somos mais que vencedores. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu poder, tua graça receber.
nosso Deus poderoso é. Nosso Deus poderoso Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Nosso Deus poderoso é. Aleluia, nosso Deus poderoso é. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo
nosso Deus poderoso para te adorar, para te exaltar, Senhor, para te bendizer. Santo, 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 seja santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh Senhor, vem encher este lugar essa noite, Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh Deus, ó Pai, não permita que o inimigo, Pai, toque nesta igreja. Não permita, Senhor, que doença, Senhor, trave luta com essa igreja, porque Tu és Todo-Poderoso. Tu és o nosso Deus, Tu és santo, ó Deus Todo-Poderoso, Pai. Seja adorado essa noite aqui, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, ó Deus. Espírito Santo de Deus, passeia no meio dessa igreja, Pai. E não permita, Senhor, que o inimigo toque aqui, porque o Senhor é o rei desse lugar. O Senhor reina sobre o trono deste lugar, Pai. Ó Deus amado e Pai querido, que o Teu Espírito, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, renove a cada um essa noite aqui, Deus. Ó Deus, traz alegria para este lugar, Pai. Ó Deus, aquelas pessoas que aqui neste lugar precisam de cura, que seja curada em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, Pai, porque nós acreditamos e cremos no Senhor. Pai, recebe o nosso louvor. Seja adorado essa noite aqui, Senhor, porque Tu és santo. Tu és santo, santo, meu Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Permaneça por um instante com seus olhos fechados, querido. Permaneça por um instante, querido. O Senhor está falando contigo essa noite. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece os teus problemas. O Senhor conhece o teu presente. O Senhor conhece o seu futuro. Não deixe que os problemas, não deixe que a tristeza do seu coração, não deixe que nada disso te afaste do caminho do Senhor. Não desanima. Não desanima, porque o Senhor é contigo. Está com medo? O Senhor é contigo. Está triste? O Senhor é contigo. O Senhor é contigo todo o tempo.
Não deixa o teu amor se esfriar. Mas aquece o seu coração com o Espírito do Senhor essa noite. Recebe a presença do Senhor na tua vida essa noite. Querido, se você está triste essa noite, recebe a alegria do Senhor em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, passeia sobre nós. Passeia sobre nós. Querido, recebe o Espírito do Senhor na tua vida agora em nome de Jesus. Recebe a presença de Deus agora na tua vida em nome de Jesus. Muitas vezes nós estamos aqui ministrando, mas às vezes Deus fala conosco aqui. Fica firme. As lutas são grandes, os desafios são grandes. E Deus está falando isso para mim essa noite. Não desista. Não pare de crer. Porque os sonhos de Deus estão na tua vida. Os planos do Senhor estão na tua vida. Começa a adorar o Senhor aonde você está aí, que você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Começa a adorar o Senhor agora. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Porque Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Recebe a presença do Senhor na tua vida, querido. Toda glória. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Só Tu és Senhor. Aleluia. Não há outro nome. Só Ele é santo. Santo, 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 santo. Não há outro igual a Ti. Só Tu és santo. Aleluia, aleluia. Amém, queridos. Podem sentar. Amém. Por mim já podia ir embora, né? Deus é bom. O Senhor faz da forma como Ele quer, a hora que Ele quer, né? Nesse mesmo espírito de adoração, a gente quer também louvar ao Senhor com os nossos dízimos, nossas ofertas. Tremendo saber que temos um Deus que cuida de nós. Deus se manifesta de diversas formas. Engraçado quando
o Vitor começou a introduzir a música, né? Eu lembrei do sacerdote que tocava o chofar, né? E invocava a presença do Senhor. Como Deus é bom, né? Faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Não é um Deus de padrão, de forma, mas Ele se manifesta conforme o desejo do coração dEle. E que bom que somos contemplados pela manifestação do Espírito Santo, né? Enquanto, se você gostaria de ofertar, trazer seu dízimo, levanta sua mão. Alguém vai estar trazendo um envelope para você. Aqueles que nos visitam, não se sintam constrangidos, esse é o momento da igreja. Aqueles que têm ajudado a manter os custos dessa casa. Mas também, se você nos visita, sente desejo de ofertar, fique à vontade, você está em casa também. Enquanto você prepara a sua oferta, seu dízimo, eu queria ler um texto de Isaías 58. Engraçado que temos um Deus que nem sempre vai te tirar do vale, nem sempre vai te tirar de lugares áridos, mas Ele te dá uma promessa que mesmo no vale, Ele vai estar contigo. Mesmo em lugares áridos, Ele vai estar contigo. Ele nunca prometeu falou que ia ser fácil para ninguém, mas Ele falou, se for em locais áridos, se for no deserto, se for no meio do vale, eu vou estar contigo, você não vai estar sozinho. Lá em Isaías 58, no versículo 11 e versículo 12. Sou apaixonado por essa passagem. Diz assim, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial as águas jamais faltam. Ele fala que você vai ser tudo isso, mas lá nos lugares áridos. Ele vai transformar você nos lugares áridos. E no versículo 12 ele fala de uma geração que diz, os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamados reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Essa profecia de Isaías fala que existe uma geração que será chamado reparador de brecha e restaurador de veredas. Restaurador de veredas e reparador de brechas. Buracos que estão abertos, você foi chamado para tampar, para se tornar um intercessor. Caminhos, veredas que estavam obstruídas e não conseguem mais chegar até o nosso Deus, você foi chamado para abrir caminho novamente. Vai abrir de novo os caminhos que levavam os homens até Deus. Você foi chamado, esta geração, restaurador de brechas, reparador de veredas, refaz o caminho quando o mato começa a crescer e aí você não sabe mais onde é o caminho. Esse mundo não sabe mais onde é o caminho, mas Deus tem levantado um povo que mesmo em lugares áridos é chamado para ser restaurador de brechas, reparador de veredas. Amém? Guarda essa palavra. Você preparou teu dízimo, tua oferta? Vamos orar, depois você traz aqui na frente. Amém? Senhor Deus e Pai, te louvamos pela manifestação do Teu Espírito Santo no nosso meio, Senhor. Como é bom saber que temos um Deus tão amoroso, Senhor, que diante, Senhor, de caminhadas em lugares áridos, no deserto, Tu estás ali, Senhor, e sentimos a Tua presença, o Teu amor, o Teu cuidado, Senhor. Como é bom saber que Tu cuida de nós, Senhor. Pai, te peço que Tu venha visitar a nossa igreja, Senhor. Visita, Senhor, aqueles que têm podido contribuir, ofertar, Senhor. Aqueles que têm passado lutas também nessa área, Senhor, visita, Senhor. Queremos colocar também a nossa vida financeira também diante de Ti, Senhor, para que Tu possa estar visitando a muitos, Senhor, que têm sofrido nesta área também, Senhor. Te pedimos assim como tem nos visitado, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai. Toma, Senhor, cada um, Senhor, no Teu altar nessa noite, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Você pode trazer a tua oferta? É o Senhor e digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos
Senhor Deus e Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, nossas ofertas, Senhor, como gratidão, Senhor. Que Tu possa estar derramando as Tuas bênçãos, Senhor, cuidando de cada um de nós, Senhor, como temos clamado nesses dias, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o Lucão aqui, tem 2 avisos para dar. Deixa eu dar uma bengala, pegar a bengala da Deise emprestada para vocês. Boa noite, igreja. Daqui a 18 dias nós vamos ter o nosso acampamento. E graças a Deus as coisas estão fluindo. São 50 vagas, estão quase todas preenchidas, graças a Deus. Todos estão começando a pagar, isso é muito bom. Porém, a gente tem entendido que seria uma forma muito boa da gente, no sábado que vem, seria o culto jovem, a gente transformar o culto jovem em um momento de festa da juventude. Seria um momento em que a gente estaria convocando os jovens e convidando todos os pais para participarem da festa. E nessa festa a gente faria 2 momentos. A divulgação da Juventude TOTOS com a sua visão, a missão, os princípios e valores, programação, tudo aquilo que a gente tem entendido que é importante para a juventude, para os jovens e adolescentes aqui da Jesus Vive. E a gente quer divulgar, a gente quer compartilhar isso com todos os pais. Porque eu acredito que não vai dar certo nenhum ministério na igreja se a família não comprar a visão junto, não comprar a missão junto, não tentar forçar, inculcar na mente do jovem, do adolescente, a ideia da gente. Então, a gente, no sábado que vem, a gente quer divulgar. E vamos aproveitar para passar as recomendações do retiro. Porque, como vai ser numa pousada, as regras são diferentes do que um sítio. E a gente vai passar tudo para vocês. Então, todos estão convidados para sábado que vem, tá ok? E espero vocês lá, em nome de Jesus. Amém. 20 horas. 20 horas de sábado que vem. Ok? Tchau. Queria chamar as crianças aqui na frente. Devagar. Suavemente. A Júnia se disfarça no meio das crianças. Júnia, vem cá para você orar por elas. Ela se disfarça e conquista todas as crianças com o jeito dela. Senhor, meu Deus e Pai, louvamos a Ti, ó Deus, por mais esse domingo, Senhor, porque podemos estar aqui na Tua igreja, Pai. Louvamos a Ti também pela vida de cada uma dessas crianças, Pai. E Te clamamos, ó Deus, que lá elas possam ter momentos verdadeiros contigo, Pai, ouvindo da Tua palavra, Senhor. E Te agradecemos também, Senhor, pelo privilégio que elas estão tendo de crescer na Tua palavra, Senhor, crescer na Tua casa, Deus, e desde pequenas aprenderem sobre a Tua verdade, Deus. Que isso venha frutificar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Enquanto as crianças vão saindo, tem mais um aviso também, que é o culto das mulheres, né? Isso, ali, ó. Então, culto das mulheres dia 17, agora também, sexta-feira, 19h30. É um momento também de muito louvor, de muita adoração, de oração, de palavra. Então, esteja desde já orando por esse momento também, intercedendo. E você, mulher, venha e convide alguém. Deus vai falar profundamente ao seu coração, pode ter certeza disso. Amém, queridos? Eu quero convidar à frente o pastor Neander, que vai estar trazendo a palavra hoje à noite para nós. Convidá-lo a subir. Pastor Neander, como a igreja já conhece, é diretor do Seminário Betel, né? Também trabalha com o Betelzinho, tem uma outra infinidade de ministérios que, se fosse falar aqui, realmente, porque Deus tem dado uma graça a esse homem e tem usado na vida
de muita gente da igreja do Rio de Janeiro e até fora também. Graças a Deus por isso. Também está presente a nossa irmã Deise, que nem está olhando para mim agora, está olhando para baixo. Fica em pé, Deise. Deise tem nome, né? Não é a esposa de pastor sem nome. É uma bênção lá no Betel também, cuida da livraria, mas cuida de uma infinidade de outras coisas, servindo no Betelzinho também. É uma bênção na vida do Neander. E é muito bom poder receber esses amados nessa noite. Obrigado, Deise, pela tua presença também, tá bom? Vamos orar pela vida dele e o Senhor certamente tem uma palavra aos nossos corações por meio desses amados. Pai, obrigado pela vida do teu filho, obrigado, ó Deus bendito, por ele estar conosco nesta noite, por ter aceitado esse convite. Pai, muito obrigado pela casa dele, pelos ministérios que o Senhor tem dado a ele, pela maneira como esses ministérios têm sido abençoados, porque o Senhor tem feito desta vida preciosa um instrumento de bênção. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de recebermos do Senhor através da vida do teu filho. Abrimos os nossos corações, ó Deus, para receber a tua mensagem. Usa-o nesta noite como instrumento do Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai, por esta oportunidade, em um nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido. A graça a todos vocês, queridos irmãos. É bom estar aqui novamente. Que bom que você chegou, rapaz. Chegou na hora certa, né? Que bom. Isso. Obrigado. Mas é alegre chegar aqui e saber que minha esposa veio também hoje aqui, me acompanhando, depois de uma passeata de protesto lá em Copacabana, não é? Ela resolveu me acompanhar aqui, eu estou feliz por isso, sabe? Lá em casa a gente tem, eu tento fazer o equilíbrio, mas eu tenho uma esposa que é um ativista social. Então, de vez em quando a gente tem algum conflito, mas a gente vai... Há 37 anos a gente tem esse conflito, mas esse conflito não nos separou, em hipótese alguma, não é? E é bom estar aqui nessa noite com vocês. Eu estive aqui há 2 anos atrás, quando vocês completavam 25 anos. E mexendo na minha papelada, eu descobri o sermão que eu tinha pregado naquela noite. Vocês são do ano em que uma Constituição nova foi promulgada aqui no Brasil. E naquele ano eu estava observando, o Flamengo perdeu, graças a Deus. E o Vasco ganhou com um gol de cocada. Não é? Eu pensei em trazer uma cocada aqui, mas eu vou entregá-la para meu irmão, depois lá em casa, né? Para aqueles flamenguistas doentes aí que torram a nossa paciência. Eu me curei dessa doença do futebol há muitos anos atrás, quando, pela graça de Deus, eu adotei o melhor clube do Brasil. Eu fiquei num problema sério. Eu tinha que fazer uma escolha. Tinha o Ibis lá de Pernambuco, não é? Tem algum torcedor do Ibis aqui? Não? Ia me alegrar. E a outra alternativa seria o São Cristóvão. Como São Cristóvão é mais perto, eu adotei o São Cristóvão. Eu sou torcedor do São Cristóvão. Não me aborreço, não fico nervoso. Ele não joga nunca. Entende? Então, isso me traz uma paz muito grande ao coração. Se você anda nervoso com futebol, eu convido você a um desses 2 clubes. São Cristóvão, eu ficaria muito contente. Ou então o Ibis, porque eu tenho certeza que os 2 nunca jogarão algum dia no planeta, né, até Jesus voltar. Mas, amados irmãos, eu quero também agradecer a vocês, antes de começar compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Quero agradecer o carinho que vocês têm manifesto a meu irmão, a minha cunhada e a nossa família como um todo. A gente estava cantando aqui, Poderoso és, Poderoso és. Eu estava pensando, Deus é poderoso para fazer uma obra de restauração, de cura, ou para fazer como Bruno falou, a gente caminhar pelo vale da sombra, não é? Ele é poderoso de qualquer maneira. E a gente precisa entender a vontade dele, o desígnio dele, louvá-lo sempre e saber que ele sempre continuará poderoso. Ele nunca será afetado por qualquer outra coisa.
Então eu sou grato a vocês pelo carinho que vocês têm manifesto. Queria convidar vocês a abrirem a Bíblia num texto. Eu confesso, não sei porque o Senhor me trouxe para essa passagem, mas seguramente Ele tinha algum propósito. Marcos capítulo 9. Vocês completam 27 anos. São 27 anos de caminhada. Há algum membro fundador aqui da igreja presente? Zé Carlos foi o primeiro a levantar a mão. Ninguém mais? Só o Zé? Mais um. Não, sem briga, casal não precisa brigar por isso. O marido acha que foi fundador e a esposa acha que ele não foi, entendeu? Então, há um impasse ali, mas o Zé Carlos é fundador. Quantos estão aqui há mais de 15 anos? Legal. Capítulo 9 de Marcos, esse evangelho tão interessante, dizem alguns o primeiro. Queria ler com vocês do verso 30 até o verso 35. E diz-nos assim a palavra: E tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que alguém o soubesse. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. E tendo eles partido para Cafarnaum, e já tendo chegado em casa, Jesus perguntou aos seus discípulos: Sobre o que vocês conversavam pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Amém. Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração nessa noite e ensina-nos aquilo que o Senhor tem para nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. É muito interessante que o povo de Deus, a igreja, primeiramente foi chamada de o povo do caminho. A primeira nomenclatura nossa na história foi o povo do caminho, os do caminho. E há uma realidade também interessante. Um segundo aspecto que nos caracteriza, ele, de alguma maneira, no meio cristão, e sobretudo no meio cristão evangélico, ele se sobressai, é que nós somos o povo da palavra. Tanto da palavra Bíblia, palavra de Deus, quanto também da palavra do discurso. É interessante que quando Alexandre o Grande, ele conquista toda aquela região, e ele chega com todos os seus pensadores lá na Palestina, e ele se confronta com a realidade da cultura judaica. A gente pode imaginar o diálogo que havia. Alexandre foi discípulo de Aristóteles. Ele dizia: nós temos esses filósofos, nós temos os pensadores, nós temos Sócrates, nós temos Platão. E o povo de Deus dizia: mas nós temos Moisés, nós temos Daniel, nós temos Isaías, nós temos Jeremias, nós temos os profetas. Se o povo grego foi caracterizado como o povo do discurso, o povo judeu foi caracterizado como o povo da palavra impressa, do livro. E isso faz uma diferença brutal. Mas a posse do livro, o povo que escrevia o livro, o povo que deixou tudo registrado, é uma cultura impressionante. Nós somos, como cristãos, herdeiros dessa cultura toda. Diz um estudioso da educação teológica que o grande desafio da educação teológica é estabelecer a linha de continuidade entre o Velho e o Novo Testamento. E realmente é isso. Mas a gente percebe só nessa linha
a forma como Malaquias termina a última profecia do Velho Testamento. Eu sei que vocês são de uma igreja que estuda a palavra, sabem? Ele termina dizendo que viria aquele que trabalharia para que o coração dos pais se convertesse aos filhos. E o primeiro profeta do Novo Testamento, ele começa a sua palavra exatamente com isso. Quando Gabriel anuncia o nascimento de João Batista, ele diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Há uma conexão perfeita. Isso é fantástico. Deus não se esqueceu do que tinha dito no Velho Testamento. Nós somos o povo da palavra, nós somos o povo desse discurso. Então, eu poderia dizer que nós somos o povo do caminho, mas o povo que caminhando é o povo que conversa. Isso é fantástico. Vocês, como igreja local, caminham há 27 anos. E a minha pergunta, o meu sermão vai girar em torno disso. O que vocês têm conversado pelo caminho? Qual tem sido a conversa de vocês ao longo de 27 anos? O que essa igreja, o que esse povo que se reúne aqui na Tijuca, que se autodenomina como cristãos, comunidade evangélica Jesus Vive, o que vocês têm conversado pelo caminho? Eu tenho aprendido que aquilo que a gente conversa pelo caminho é o que faz diferença. O teor da nossa conversa, a profundidade do nosso discurso, é isso que faz diferença. Nós somos o povo da palavra, nós somos o povo do livro, nós somos o povo que troca essas experiências. Um dos grandes pensadores cristãos da contemporaneidade, John Stott, ele tinha uma expressão muito interessante. Ele dizia: as palavras da minha boca comunicam os pensamentos da minha mente. As palavras da minha boca vestem os pensamentos da minha mente. De alguma maneira, a conversa é relevante e ela é importante. O contexto que nós estamos aqui é muito interessante. Se você se der ao trabalho, chegando em casa, de ler esse contexto todo, o capítulo 8 e o capítulo 9 de Marcos, você vai ver que Jesus, durante todo o seu ministério, ele pontuou algumas verdades para aqueles que eram seus discípulos. Jesus falou acerca da propriedade, da intensidade daquilo que ele vinha realizar. Ele disse que ele veio aqui para caminhar, ele veio aqui para andar entre o povo. Ele veio aqui para ser de alguma maneira humilhado, ele veio aqui para ser ultrajado, ele veio aqui para ser também morto, mas ele veio aqui também para ressuscitar. Há um quadro fantástico, porque os discípulos não entendiam isso, os discípulos tantas vezes, ouvindo isso, eles não entendiam, e Pedro um dia se rebela. Um dia quando, e isso está no capítulo, um pouquinho antes, capítulo 8, quando Jesus fala dessa realidade, e aqui no capítulo 9 ele reprisa o que ele já tinha dito. Ele queria que os discípulos entendessem com clara evidência qual era a profundidade do ministério que ele viria exercer aqui na terra, que ele estava exercendo, mas que ainda se completaria. Mas naquele dia em que Jesus fala sobre isso, Pedro tem um gesto impressionante. Pedro toma Jesus, retira Jesus do grupo e repreende Jesus. Ele diz: Senhor, não pode ser assim. O Senhor precisa ter cuidado do Senhor mesmo. Por que o Senhor vai deixar que façam isso com o Senhor? E Mel Gibson, naquele filme A Paixão de Cristo, ele retrata isso de uma maneira impressionante. Não sei se vocês viram e se lembram, mas Jesus abraça Pedro e diz: arreda de mim, Satanás. Mas ele abraça Pedro. Graças a Deus, a vida de Cristo precisava incluir sacrifício. E a vida cristã é uma vida de sacrifícios. Nós temos que entender isso.
A teologia da prosperidade resvala porque, na verdade, porque ela se esquece disso. Há sacrifício na vida cristã. Se o nosso Salvador, o Senhor, sofreu tudo isso, por que nós não sofreríamos? Que diferença entre nós e Ele, o nosso irmão mais velho? Por que não? E é interessante que, ao longo desse final do capítulo 8 e do capítulo 9, Jesus reprisa essas verdades, mas parece que os discípulos têm um pouco de temor. Eu não sei a interpretação que você faz, mas me parece muitas vezes que aquele fenômeno da transfiguração que aconteceu ou no Hermon ou no Tabor, aquele fenômeno da transfiguração nada mais era do que uma tentativa de Jesus de mostrar a Pedro alguma realidade mais profunda. Ele queria que Pedro fosse despertado para a transcendência da obra que ele realizaria. E Pedro não entendia isso. Ele levou ali numa antecipação pela transfiguração daquilo que seria Jesus glorificado. Ele queria que Pedro tivesse um vislumbre desse momento e parasse de perturbá-lo. Ele só queria isso. E ele leva, se você se lembra bem, para aquele encontro, ele leva simplesmente 3, não é? Pedro, Tiago e João. E é interessante que nesse capítulo aqui, esse também é um capítulo das conversas. Na transfiguração, nesse encontro de Jesus, que você encontra aqui ainda no início desse capítulo, quando acontece aquele diálogo, é interessante que Elias e Moisés que aparecem, eles referendam a palavra de Jesus. Olha, ele vai sofrer. Eles vêm para isso, eles vêm para confirmar a Pedro a realidade daquilo que Jesus faria. Mas Pedro não se contém. Pedro toma a palavra. Eu acho que Pedro representa muito bem alguns dos irmãos nossos hoje. Pedro disse novamente lá no verso 5 do capítulo 9, Mestre, bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 cabaninhas aqui legais? Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias, e eu fico do lado de fora. Aliás, eu vou dormir mesmo, né? Durmo em qualquer lugar. Ele fala isso, mas diz o verso 6, por que ele fala isso? Ele fala porque ele não sabia o que dizer. Parece que Pedro é uma antecipação de muitos irmãos que não sabem o que dizer, quando dizer e o que dizer, dizem qualquer coisa. Pedro dizia qualquer coisa, mas ele queria falar, ele tinha que falar, ele não se continha, ele tinha que falar alguma coisa, nem que fosse bobagem. E Pedro é uma das únicas figuras na Bíblia que é interrompido pelas 3 pessoas da Trindade. Ele é interrompido por Jesus, ele é interrompido aqui pelo Pai, ele é interrompido pelo Espírito Santo. O único privilégio de Pedro foi esse, não é? Ele pregava às vezes empolgado, o Espírito Santo chegou e disse, Pedro, muito bem, agora é comigo, pode sair da história. Mas ele tinha que falar. Queridos, nós somos criados para falar. Nós somos criados para falar. É interessante que na história da humanidade, o primeiro trabalho de Adão foi falar, foi dar nome para a bicharada toda. O segundo discurso de Adão foi um poema, cantando a beleza. Ele descobriu, olhando para a silhueta feminina, que o sentido da forma é a beleza. O nosso grande arquiteto brasileiro, o Niemeyer, veio descobrir isso agora, mas Adão descobriu lá no Éden, quando viu a mulher, em pelo. E ele então soltou o primeiro poema, esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ele falou isso olhando para Eva, ele ficou empolgado demais. E a gente continua empolgado até hoje, né? Não mudou nada. Só que talvez elas falem um pouco demais hoje. O pecado, eu acho que ativou um pouco mais esse processo aí. Mas é interessante, irmãos, existem algumas pesquisas que dizem que, uma delas diz que mulheres falam 20 mil palavras dia.
E essa mesma pesquisa apontou que os homens falam 7.000 palavras, 8.000 palavras dia. Mas alguém, não sei em que lugar do planeta, foi aferir o seguinte: qual foi o recorde? E é interessante que o recorde de falação é masculino. Segundo esse ilustre pesquisador da inutilidade, não é? Ele descobriu que o recorde de falação foi de um homem, 47.000 palavras num dia. Eu fico pensando se esse cara não era pastor, não é? Porque pastor adora o microfone, quando começa a falar não para mais, não é? Você está fazendo alguma acusação? Não? Ah, bom. Então, mas pastor não pode ver um microfone, né? Tem sempre alguma coisa a mais a acrescentar. Mas é interessante que o recorde masculino do mínimo também, o recorde do mínimo de palavras também é masculino. 500 palavras dia, é de um homem. E eu fiquei pensando aqui com os meus botões. Eu fui fazer umas contas. 27 anos de história. Só tem o Zé Carlos aqui, membro fundador. Mas tem alguém que chegou depois, tem um conflito ali de opiniões, num casal, se foi ou não foi fundador. Mas eu estava fazendo uma contazinha ali e eu observei o seguinte: vamos tomar como média que a gente fale 8.000 palavras dia. É mais ou menos o que você fala, não é, Sérgio? Por aí. Ok. Então, 8.000 palavras dia. Você multiplica isso por 365. Sabe quanto vai dar? Bruno, vai dar 2.920.000 palavras ano. É um bocado de palavra, não é? Se você multiplicar isso por 27 anos, isso vai dar um total de... E se a gente considerar, arredondar esses 2.920.000 para 3 milhões, só para eu poder fazer a conta, isso vai dar 81 milhões de palavras que cada um dos membros fundadores falou até hoje. 81 milhões de palavras. Beto, você já tinha pensado nisso? É palavra para chuchu. Mas nós somos o povo da palavra. A gente tem que falar alguma coisa. E a gente precisa falar alguma coisa. Queridos irmãos, é interessante que toda a conversa de Jesus com seus discípulos, ela foi uma conversa sobre identidade. Jesus trabalha nos evangelhos, ele tem uma preocupação muito grande de levar os discípulos a entenderem qual era a identidade dele. Por essa razão, ele formula 2 perguntas. Num dado momento, ele perguntou: quem dizem as pessoas que eu sou? E os seus discípulos, então, colocaram as opiniões, eram meras opiniões. Mas depois ele se virou para os seus discípulos, a quem ele havia ensinado com tanto carinho e cuidado por tanto tempo, e pergunta: e para vocês, quem sou eu? A vida cristã só pode começar quando a gente tem uma visão perfeita de quem é Jesus. Jesus trabalha nos evangelhos, os evangelhos são 4, e eles estão colocados aqui, disponibilizados como palavra de Deus para nós, para atingir um objetivo: qual é a identidade dele? Jesus gastou muito tempo sobre isso, ele investiu tempo nisso. Ele queria construir na mente de cada um de nós essa percepção clara da identidade dele. Lucas, com a sua capacidade de arguir e de analisar os fatos, ele percebe que os discípulos só foram entender com precisão quem era Jesus lá no livro de Mateus, no capítulo 24, quando num dado momento é como se tudo caísse a uma névoa, fosse dissipada, e eles entendem quem era Jesus, quando Jesus mostra o que toda a Escritura dizia sobre ele. Eles então entendem. Mas eles entendem a partir de uma perspectiva interessante. Eles entendem por quê?
Porque esse Jesus que tinha ensinado a eles, agora ressurreto, agora num corpo glorificado, vai caminhando com os seus discípulos. E depois desse momento, eles levantam a seguinte argumentação: porventura, o nosso coração não ardia pelo caminho enquanto ele conversava com a gente? Esse último grande encontro elucidativo de Jesus com seus discípulos é um encontro que se dá no caminho, andando, conversando. Por que isso? Porque ele fez questão de que toda a névoa se dissipasse num caminho, numa conversa, onde ele discorreria então sobre tudo, mas onde a presença dele tornaria os corações afogueados. Ah, queridos irmãos, nós somos o povo do caminho. E ao longo dessa jornada de 27 anos que vocês têm empreendido aqui pela Tijuca, mas cada um, a igreja se espalha, a igreja não se dissolve quando termina o culto de domingo. Pelo contrário, aí a igreja cumpre o seu papel, onde a igreja caminha por esse Rio de Janeiro, até por outros municípios vizinhos. O que vocês têm conversado pelo caminho? O teor da conversa que a gente leva é aquilo que faz a diferença. Porque tantos de nós, nós os do caminho, os da palavra, tantas vezes nos perdemos quando a gente caminha e deixa de falar aquilo que a gente precisa falar. É interessante que no capítulo 9, por que os discípulos não interrogaram Jesus? Por que os discípulos não perguntaram a Jesus o que eles podiam perguntar? Quantas vezes nós estamos no caminho, o Senhor caminha com a gente não pergunta a Ele o que a gente pode perguntar? Eu tenho perguntado muito a Deus sobre sofrimento. Porque Deus permite o sofrimento na nossa vida. Mas a gente pode perguntar. E Ele vai dar respostas para nós. Porque em alguns momentos da jornada o caminho se torna mais fácil. Porque em outros momentos se torna mais penoso. Porque em algumas contingências nós não entendemos os fatos. Nós temos o direito e o dever de perguntar a Ele. Porque Ele caminha com a gente. Nós somos o povo do caminho. Que temos como Salvador e Senhor alguém que é o caminho. E por isso Ele está sempre com a gente. Ele não pode se afastar de nós quando a nossa vida se pautar pela palavra dEle. Ele é o nosso caminho em todo o tempo. É interessante nesse momento, depois de alguns episódios tão marcantes na vida dos discípulos, depois de um ensinamento tão profundo que falava de dor, de sofrimento, de morte e de ressurreição também, por que os discípulos se perdem? E quando Jesus formula essa pergunta, sobre o que vocês conversavam no caminho, eles se calam. Porque a gente fala tanto com tanta gente, a gente não fala aquilo que devia falar com o Senhor. Por quê? Porque no momento de falar com o Senhor, a gente se cala. Porque quando Jesus pergunta aos discípulos o que vocês conversaram pelo caminho, eles se calam, não dizem nada. Lamentavelmente, muitas vezes nossos milhares de palavras trocadas durante o dia são palavras que não são afinadas com aquilo que nós somos e com aquilo que nós devemos ser. Lamentavelmente, acontece tanta coisa na nossa jornada e a gente perde o rumo. Os discípulos saem desse momento tão precioso com Jesus. Jesus tinha reprisado para eles esse discurso: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Mas eles não perguntaram nada. Senhor, como é que vai acontecer isso? Podiam ter perguntado. E começa a caminhada de volta para Cafarnaum. Cafarnaum
cidade tão interessante, onde Jesus resolveu morar, na beira-mar, no meio dos pecadores, no meio do comércio, no meio da muvuca. É para ali que Jesus foi. Mas quando chegam em casa, a pergunta é constrangedora. A pergunta é pesada. O que vocês conversaram pelo caminho? É interessante, diz o verso 34, eles guardaram silêncio, porque pelo caminho eles haviam discutido posições. Quem é você? Quem sou eu? Onde eu estou? Quem manda? Quem é mais importante? Quem fez isso? Quem fez aquilo? Meus amados irmãos, 27 anos de caminhada, 27 anos de discurso que se estabelece aqui dentro, mas discurso que se estabelece lá fora, mas discurso que pode ser estabelecido com a presença real de Jesus entre nós, discurso do qual ele deseja participar, diálogo no qual ele deseja estar presente. Eu não sei por que Deus colocou isso no meu coração, mas deve haver alguma razão. Será que ele tem estado presente com a gente nos 27 anos de caminhada, nas nossas conversas, nos nossos diálogos, na nossa palavra, seja aqui dentro, seja lá fora, ou seja com Ele mesmo? Será que a gente tem se omitido de perguntar a Jesus tudo aquilo que a gente poderia perguntar? Por que eu estou levantando isso? Por favor, virem a página da Bíblia para Mateus capítulo 12. Mateus 12. Criados para falar. Criados para comunicar ideias, comunicar vida pela palavra. E é interessante, Mateus 12, de 34 a 37. Jesus um dia perde a paciência com algumas pessoas, exatamente aqueles que eram os religiosos da época. E Jesus vira para eles e diz: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas se vocês são maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. As palavras da minha boca comunicam os pensamentos da minha mente, do meu coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Por quê? Pelas palavras de vocês, vocês serão justificados. E pelas palavras de vocês, vocês também poderão ser condenados. É interessante a pergunta de Jesus, quando a gente a considera à luz desse ensino. O que nós temos conversado pelo caminho? Vocês percebem a importância e a profundidade? Um discurso vazio, ele será passível de julgamento. Um discurso rico, ou em agressividade, ou em afetividade, ele será considerado. Eu me lembro que na nossa casa, o almoço da nossa casa era sempre muito alegre e divertido. A mesa da nossa casa sempre tinha lugar para mais gente. E sempre uma mesa de muita conversa. Muita comida e muita conversa. Se o Benoni estivesse na mesa, tinha mais conversa ainda. Eu louvo a Deus porque se Benoni casasse com a minha mulher, o casamento tinha acabado. Porque os dois falam bastante. Se eu tivesse casado com Ceísa, o casamento tinha acabado, porque ninguém fala nada. Eu só falo no púlpito. Minha mulher reclama que eu não falo.
As palavras são necessárias. Eu preciso ser estimulado muitas vezes. Às vezes até quando me irritam, aí eu vou falar. Eu gosto de estudar, mas eu não gosto de falar à toa. Mas na mesa da nossa casa, quando o Benoni estava presente, sempre era muita história. Mas a gente tinha na cabeceira da mesa uma pessoa singular que fazia a mediação de todo o discurso. Dona Tabita dizia: meu filho, você é um pastor. Então todo o discurso era amenizado. Quando alguém se inflamava, ou quando uma piada talvez não muito santa escapulia, não é? Dona Tabita arbitrava tudo aquilo. E na realidade, ela não arbitrava a conversa entre nós. Eu acho que ela arbitrava a conversa entre nós e o Senhor, sabe? E eu louvo por isso. O poder da palavra. O que a gente tem falado pelo caminho? Nós somos o povo que está sempre indo. O povo que não é estacionário. Pedro mostrou isso lá na primeira carta, capítulo 2, como forasteiros e peregrinos que sois, não é? Nós somos forasteiros, mas a gente vai falando, a gente não para de falar. Mas o que a gente fala? O que a gente tem dito? Ah, meu amado irmão, à luz dessa palavra com 27 anos, eu sei que vocês têm sido bênção na vida de muita gente. Vocês têm ido lá para o Vale do Jequitinhonha para falar alguma coisa boa. Vocês têm ido a outros lugares para levarem essa palavra tão boa. Uma palavra de ânimo tem sido tão boa. Eu estava na casa do meu irmão outro dia e alguém daqui da igreja telefona para dar uma palavra boa. Como isso é precioso. Mas eu queria chamar a atenção de vocês nesse 27º aniversário. A gente fica pensando muito naquilo que a gente faz. A filosofia mostra que o que a gente chama de filosofia não é nada mais, nada menos do que um simples estudo sobre 3 realidades: o ser enquanto ser, o fazer humano e o conhecer humano. Isso é filosofia. Deus está muito mais preocupado com quem nós somos do que com o que nós fazemos. As palavras da nossa boca comunicam os pensamentos da nossa mente. A boca fala do que está cheio o coração. A palavra simplesmente revela aquilo que nós somos. Por que nós seremos julgados pela palavra? Os nossos atos podem mascarar muita coisa, mas nossas palavras revelam efetivamente quem nós somos. – 81 milhões de palavras ditas pelo José Carlos, da fundação até hoje. Talvez 30 milhões de palavras ditas por alguém que está aqui nessa igreja há 10 anos. 45 milhões de palavras colocadas por quem está aqui há 15 anos. 60 milhões de palavras colocadas por quem está aqui há 20 anos. Mas por essas palavras nós seremos julgados. Queridos irmãos, que as nossas palavras revelem efetivamente quem nós somos aqui nessa terra. Que o Senhor Jesus nunca esteja alijado dos nossos diálogos. Dá para a gente perceber que nessa caminhada para Cafarnaum, em algum momento, os discípulos se afastaram de Jesus. Porque o que eles diziam, Jesus não deveria estar participando daquela conversa. Mas ele não se ausentou totalmente. Ele sabia o que os discípulos tinham dito. Mas ele, quando entra na casa, formula a pergunta mais dolorosa da vida desses discípulos: o que vocês conversaram pelo caminho? Eu não sei quanto tempo de vida Deus dará a nós, mas uma coisa eu sei: nós daremos contas de todas as palavras que a gente disser pelo caminho.
cada vocábulo que você colocar, cada expressão dessa igreja na comunidade aqui, cada expressão dessa igreja, quando a igreja se espalha na semana e fala por lugares tão mais amplos do que a Tijuca. São essas palavras que vão nos identificar. São essas palavras que vão glorificar a Deus. São essas palavras que vão fazer a distinção e o escrutínio daquilo que o Senhor vai decidir. São por essas palavras que um dia confessaram a Jesus como Senhor. Se é com a tua boca confessares, a necessidade de palavra. Por isso nós somos o povo da palavra. Queridos irmãos, que vocês sejam uma bênção com essa palavra. Que vocês se preocupem cada dia, cada momento com aquilo que vocês dizem. Que Jesus nunca fique afastado nem um minuto sequer dessa jornada que a gente empreende aqui, do diálogo de vocês. Que ele seja um partícipe ativo desse diálogo. Mas que sobre todas as coisas, essa palavra que vocês trocam, essas palavras sejam poderosas para atrair outras pessoas para aquele que é a palavra viva. Que Deus visite vocês, que Deus abençoe vocês, que essa palavra que conforta, que muda a vida, que alivia a tensão, que salva, ela seja presente na vida de vocês, para a glória do nome dEle, para a nossa palavra viva. Que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, querido. Depois dessa palavra dá medo de falar, não é? Eu só vou falar uma palavra. Salmo 19, 14. Diz o seguinte: as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Salmo 19, verso 14. Que Deus nos dê esse coração e essa capacidade de falar sem perder de vista, em momento algum, a seriedade de cada palavra, não é? E que seja de fato essa meditação agradável ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção, mas antes eu gostaria de pedir àquelas pessoas que estão nos visitando nessa noite, que ficassem de pé, por favor. Nós gostaríamos de identificá-los e também cumprimentá-los. Muito bem, alguns irmãos da igreja vão cumprimentá-los. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Que esta noite tenha sido uma noite onde o Espírito Santo de Deus possa ter falado aos corações de vocês, e que esta semana seja uma semana onde a presença amorosa do Senhor seja sobre vocês e com vocês, em nome de Jesus. É uma alegria. Vamos cantar mais um cântico e assim, em seguida, vamos orar, encerrando a nossa reunião desta noite. Amém? Palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, agradem a Ti, ó Senhor. És minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável
as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, agradem a ti, ó Senhor. És minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Graças te damos, Senhor, por esta noite tão abençoada. Graças te damos porque desde o início desta reunião, o teu Espírito falou aos nossos corações. E isso é o que temos desejado, Senhor, é o que temos buscado. Não reuniões, mas encontros contigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que assim seja, Senhor Jesus. Que possamos, em cada momento que nos congregarmos como igreja, termos encontros com o Senhor. E, ó Deus, não comedimos nossas palavras, mas perguntarmos ao Senhor aquilo que é realmente relevante. Aquilo que realmente vai ser relevante para a nossa caminhada, Senhor. Deus, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, nessa caminhada, cada palavra que temos proferido, que não te glorifica, Senhor, que não te pronuncia, que não te anuncia, que não te proclama. Perdoa-nos, ó Deus. Te damos graças por esta igreja, por este templo que acolhe a tua igreja. Te damos graças por este lugar, por cada uma das vidas preciosas ao longo destes 27 anos, que contribuíram para a manutenção, para a existência, para a edificação e para a continuidade deste ministério. Bendito é o teu nome por cada uma das vidas preciosas que, ó Deus, passaram por este lugar, que fizeram história neste lugar, que contribuíram com a história deste lugar. Bendito é o teu nome. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o bastão da história está nas nossas mãos neste momento. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos jus, ó Deus bendito, a responsabilidade e ao privilégio de darmos continuidade a essa história. Que esta igreja descubra e redescubra a cada dia, ó Deus bendito, a razão de ser igreja nesta localidade. E que, ó Deus bendito, a nossa existência, a nossa caminhada, faça diferença aqui na Tijuca, e faça diferença em cada lugar, por onde tu conduzes, ó Deus, e conduzir cada um dos membros preciosos desta igreja, Senhor. Queremos, ó Deus, ser conhecidos e reconhecidos como aqueles do caminho, também como aqueles da palavra, como aqueles da alegria, aqueles das palavras alegres, mas não das palavras fúteis, das conversas fiadas, das palavras que não edificam. Ajuda-nos, ó Deus, a comedirmos as nossas palavras, a falarmos com responsabilidade, mas também falarmos, como disse o teu apóstolo tão amado, a tempo e a fora de tempo, essa palavra de vida. Pai, que esta noite, ó Deus, seja ainda mais marco
ó Deus, para nós, para cada um de nós aqui neste lugar, que tem, Senhor, recebido e se alimentado do Senhor, que possamos, ó Deus bendito, continuar no caminho, proclamando a tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Acrescenta, ó Deus bendito, a este corpo aqui, aqueles que tu mesmo tem e queres acrescentar. Abençoe juntamente com este lugar aqui, com essa história, todos aqueles amados que são braços dessa história também, como os nossos irmãos lá em Cateriangongo, Senhor, pastor Eliseu, Edna, João Carlos e esposa, Senhor, Pai, cada um daqueles amados que também são igreja ali, corpo de Cristo ali, que o Senhor também tem edificado através e usado este corpo aqui, ó Deus, para edificar lá. Abençoamos nossos amados ali também, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoamos cada um dos missionários, ó Deus, desse ministério, parceiros desse ministério, ao longo desses 27 anos, gente preciosa, gente amada, que está servindo e tem servido. Usa-nos, ó Deus, usa esta igreja para continuar apoiando, para continuar sustentando, para continuar enviando. Ó Deus, em nome de Jesus, abre, ó Deus, os nossos horizontes, abre os nossos olhos para vermos quantos lugares ainda necessitam, e levanta vidas neste lugar, que te amam mais do que a própria vida, e que tenham o coração aberto e disposto a dizer: eis-me aqui, enviem-me a mim, enviem-me a mim, em nome de Jesus, porque sabemos também que este tem sido um marco deste ministério. Pai, continue, continue. Clamamos mais uma vez por nosso amado pastor Benoni e sua amada esposa. Toma-os nos teus braços, nas tuas mãos nessa hora, Senhor, porque tu tens as palavras de vida eterna, e tu tens, ó Deus, o consolo nessa hora. Sustenta teus filhos. Esse é o clamor de cada um de nós aqui nesta noite, Pai. Nós cremos sim na tua vontade, a tua vontade é o que nós cremos e confessamos. Seja feito conforme tu queres, mas tu sabes o que está no nosso coração. Nós te bendizemos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos, Senhor. Continue a escrever a história, usa cada um de nós, Senhor. O que nós podemos te dizer é: eis-nos aqui, e que as palavras do nosso coração, as palavras da nossa boca, e o meditar do nosso coração, enquanto estivermos aqui nessa caminhada, sejam sempre agradáveis a Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida irmã, que o Senhor Jesus encha a tua vida com o poder dEle, com a graça dEle, e que esta seja uma semana onde você possa experimentar do toque poderoso do Senhor, e não ter medo de ser por onde o Senhor te conduzir. Que as reuniões das células dessa semana sejam reuniões poderosas, cada oração feita, a ministração da palavra, o louvor, que sejam encontros poderosos, em nome de Jesus, porque a igreja se encontrando e também proclamando. O culto de sexta-feira à noite, que seja, proclamamos, vai ser um culto poderoso, em nome de Jesus. Cada momento desta semana, onde a igreja se encontrar, para em nome do Senhor, proclamá-lo, que vão ser encontros poderosos, para a glória do Senhor Jesus. Vamos cantar mais uma canção? Então, enquanto cantamos, você pode também louvar ao Senhor e abraçar um amado, uma amada irmã. Vamos ficar em pé. Abençoe a vida desse amado. Pastor Neander, Deise, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês nos abençoaram. Amém, queridos?
Dia que não dorme, a primeira a te ver. Suspira por toda a noite, esperando te ver. Chegar o dia pra ele te ver. A luz completa ao amanhecer. Dia que não dorme, é o primeiro a te ver. Respira por toda a noite, esperando te ver. Até chegar o dia pra ele te ver. A luz completa ao amanhecer. É manhã, é manhã. O sol raiou e agora eu posso ver. Esperança, traz um novo dia, vida sobre mim. Dia que não dorme, a primeira a te ver. Respira por toda a noite, esperando te ver. Chegar o dia pra ele te ver. A luz completa ao amanhecer. É manhã, é manhã. O sol raiou e agora eu posso brilha sobre mim, sol da justiça, brilha sobre mim. Traz esperança, traz um novo dia, brilha sobre mim. Mais uma vez.